Ondas estacionárias, tá? Tubos e cordas é a matéria que a gente vai desenvolver aqui. Bem, no primeiro exercício aqui, a gente tem que lembrar o seguinte. Cordas e ondas estacionárias, elas vêm de interferência. Ou seja, é uma onda que foi, refletiu e veio voltando. E aí ela forma essas regiões aqui que são chamadas de ventrais. Essas regiões aqui são chamadas de nós, ok? Então, são regiões de interferências construtivas, certo? IC, e ID, que é interferências destrutivas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que toda onda estacionária, ela veio de duas interferências, e ela veio através de uma reflexão. No caso aqui desse primeiro exercício, nós temos aí um tubo fechado. Porque ele está aqui, ó. Se a gente perceber, essa parte aqui é fechada. E toda vez que tem um tubo fechado, ele tem uma parte fechada e uma parte aberta. Na parte fechada, ele só vai ter nó, sempre. E na parte aberta, sempre região ventral. Só que o que nós vamos fazer nesse tubo aqui? Nós vamos dividi-lo, entendeu? Pega a região ventral, divide ela no meio. Aí a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho, na verdade, o quinto harmônico aqui, certo? Então é uma onda com uma frequência F5, certo? Quinto harmônico. O que ocorre? Nós sabemos que o F5, né, que é a frequência que tem aqui, ela é 5 vezes a frequência fundamental. Beleza, 5 vezes F1. A primeira coisa que a gente tem. A segunda, a figura mostra uma onda estacionária em um tubo fechado de 5 metros de comprimento. Então nós sabemos que isso aqui são 5 metros de comprimento. Então nós vamos achar o lambda. Só que essas coisas aqui que eu contei, que são 5 quartos de lambda. Então 5 quartos de lambda vai ser igual a 5 metros. E aí aqui a gente já pode fazer. Para você não se perder, embaixo do 5 coloca o número 1 e multiplica cruzando, sempre começando pela incógnita. 5 lambda vezes 1 vai ser 5 lambda. E 4 vezes 5, porque é uma multiplicação cruzando, vai ser 20. E aí o 5 que está multiplicando vem aqui dividindo, então vai dar 20 dividido por 5. Então o lambda, ou seja, a onda vai ter um lambda de 4 metros. Beleza, 4 metros. Aí ele pergunta, determina a frequência do som emitido em hertz. Então primeiro a gente vai achar a frequência desse tubo aqui. Então V igual a lambda F. Então, V igual a lambda F. Bem, beleza. Ele já disse que a velocidade lá é quanto? 340. Aí o lambda eu sei que é 4. E aqui vai estar a frequência. Então, no caso, a gente está pegando aí o 4 que está ali multiplicando o F, ele vem dividindo 340. Então, eu já vou ter logo a resposta, que é 85 Hz. Então, isso aqui já está resolvido. Repara que é o seguinte, ó. Tá aqui. Então, como que a gente chegou nisso? Ó? Foram feitos alguns ajustes. Primeiro você conta os quartos de lambda. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aqui, ó, 5 quartos de lambda. É igual a 5, que é o valor do tubo. Coloca o número 1 embaixo do 5, multiplica em cruz. Chegou que o lambda vale quanto? 4 metros. Então se o lambda vale 4 metros, jogando com essa mesma velocidade aqui, e o lambda que você achou, então vai te dar uma frequência de 85 Hz, ok? Então, o primeiro exercício aí está feito. Alguma dúvida? No próximo, nós temos então o grupo brasileiro, o Aikti, constrói seus próprios instrumentos musicais. Um deles consiste em vários canos de PVC de comprimentos variados.
uma das pontas dos canos é mantida fechada por uma membrana que emite sons característicos ao ser percutida pelos artistas, enquanto a outra é mantida aberta. Sabendo que o módulo da velocidade é 340, é correto afirmar que as duas frequências mais baixas emitidas por um desses tubos de comprimento igual a 50. Ó, ele tem que te dar duas coisas. Ele te deu aqui no caso a velocidade e o comprimento desse tubo, ok? Então, ele quer as duas frequências mais baixas. O que é isso? É o primeiro fundamental, entendeu? Você vai achar jogando simplesmente o V lambda F. Vocês têm que perceber que a gente não precisa usar aquelas fórmulas mirabolantes lá de ondulatória específica para as ondas estacionárias. Só que você também tem que lembrar que os 50 centímetros tem que ser passado para metros, entendeu? Se não passar para metro, aí o negócio pode piorar. Então, no caso aqui, você tem aqui 340 igual ao comprimento do tubo, ele é L, entendeu? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, ele é um tubo, ó, vamos ver de novo, ó, uma das pontas do cano é mantida fechada, então vamos supor que o tubo seria esse aqui, ó. Ele é um instrumento musical que fica assim, ó, ele fica vários canos assim para cima e o cara vai batendo nele como se fosse uma bateria. O primeiro fundamental desse tubo, ele é assim, ó. Então a gente tem que saber quais são os desenhos que formam. Esse é o primeiro harmônico para um tubo fechado, certo? Na verdade, nós sabemos que isso aqui é 1/4 de lambda. Bem, então eu tenho uma grande dica. Ele falou que o comprimento desse tubo é meio metro. Então tá aqui, ó, meio metro. Então a gente vai poder falar que 1/4 é igual a 0,5, certo? Embaixo do 0,5 é o número 1, como eu falei, aí você faz lambda vezes 1 é lambda, e 4 vezes meio vai dar 2. Pronto, achei o lambda que é 2 metros. E agora eu vou ver com ele e colocar ele aqui, ó. Pronto, aí eu vou fazer 340 dividido por 2. Então 340 dividido por 2 vai me dar a frequência fundamental. Então ele vai dar quanto? 170 Hz. Aí é o seguinte, ó. Eu só tenho duas que tem 170, então quer dizer que todas essas aqui estão fora, ok? Eu tenho a A e a B. Só que é o seguinte, esse tubo aqui ele é fechado. E o tubo fechado, o que você tem que lembrar? Ele só produz harmônicos ímpares, entendeu? Então olha só a sacada. Então vamos colocar aqui, ó. Tubos fechados só produzem harmônicos ímpares. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Que se esse aqui é o primeiro harmônico, o próximo só pode ser o F3. Você concorda comigo? Então, e quem é o F3? É 3 vezes o F1. Então é só eu pegar e fazer o quê? 3 vezes 170, que dá 510. E aí nós temos que a alternativa certa é a alternativa B. Então, repara no seguinte. Se você utilizar o tubo, o tubo fechado ele vai produzir harmônicos ímpares, tá? Então, sempre ímpares. Então, aqui, ó, o F3, só para completar aqui para você entender, vai ser 3 vezes o 170, que é o primeiro harmônico, ok? Então, o F3, 1510, tá aqui. Se fosse tubo aberto, ele produzia todos os harmônicos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, entendeu? Mas como o tubo é fechado, e ele disse aqui, ó, entendeu? Aí ele só produz harmônicos ímpares, que é o que eu coloquei ali. Então, essa parte aqui é extremamente importante você lembrar. Assim como essa aqui também, né? Ó, vamos colocar em azul aqui, ó. Você saber que o primeiro harmônico, ele é um tubo, entendeu? Que eu só tenho parte de uma onda, ou seja, 1/4 de onda, ok? Então, tá feito esse exercício. Alguma dúvida?
Entendi. Mas assim, se você perceber, eu vou te dar um resumo no final. Você tem que saber como que é que eu sei dos harmônicos em corda, em tubo aberto e tubo fechado. Se você saber isso, você não precisa daquelas fórmulas, porque a única fórmula que você vai acabar usando é o V lambda F ou até o dos harmônicos, porque você sabe que o primeiro harmônico ele é referência, o resto é tudo múltiplo dele, ok? Vamos nesse daqui, ó. Considere dois tubos sonoros, um aberto e outro fechado, ambos do mesmo comprimento e situados no mesmo ambiente. Se o som da frequência fundamental, ó, repara, esse aqui já ele está falando do F1. Se o som de frequência fundamental emitido pelo tubo aberto de comprimento de onda tem 34 centímetros, então olha só, o F1 emitido pelo tubo aberto tem lambda 34 centímetros. Qual é o comprimento de onda em centímetros do de frequência fundamental emitido pelo tubo fechado? Então a gente tem que perceber o seguinte, vamos desenhar eles aqui basicamente para você entender. Esse aqui é um tubo aberto. Então, vou até desenhar já o fechado aqui. Que eles têm o mesmo comprimento, ele falou. Então vamos supor que eu vou desenhar aqui qual é a onda que vai se formar aqui dentro. Então ela vai ser assim. Certo? Essa aqui é do tubo aberto. E essa daqui, até esqueci de desenhar um negócio lá no fundo, é o fechado. Tudo bem? Esse aqui é o fechado. Então eles têm diferença, percebeu? Nesse daqui, cada pedacinho desse daqui é 1/4 de lambda. Então no tubo aberto, repara, isso daqui é 1/4 de lambda. Isso aqui também é 1/4 de lambda. Só que 1/4 mais 1/4 vai dar meio lambda. Então, o tubo aberto, na verdade, ele tem o comprimento todo dele metade de um lambda. E o tubo fechado, ele só tem o 1/4 de lambda. Ou seja, cada parte dessa que você enxergar do tubo fechado é 1/4 de lambda. Então vamos pensar. Porque esse exercício aqui é intuitivo. Se ele disse que o lambda tem 34 centímetros, ou seja, o lambda nesse carinha aqui, vamos passar para metro, tá? Ele é 0,34. Então isso aqui é 0,34 metros. Você até pode colocar ele em centímetros, não tem problema, mas eu gosto de fazer tudo num sistema internacional. Então olha só, se a metade do lambda, porque ele pergunta, ó, qual o comprimento de onda em centímetro, depois eu até pode passar para centímetro, da frequência do som fundamental emitido pelo fechado. Então vamos lá. Esse daqui, ele deu 0,34, tem 2/4 de lambda, que está dando 0,34. Então esse L aqui, ó, do tubo, vamos pensar, a metade dele está dando 0,34, ok? Que esse é o lambda. Então quem seria o comprimento do tubo? Apesar que não é isso que ele pede, tá? Só vou fazer uma relação entre eles. Os dois têm L, você concorda comigo? O L aqui eu não sei, ele vale X e aqui ele vale X. Pronto. Para eu não me encanar com L. Eles são iguais. O que está diferenciando eles, Rafaela? O que está diferenciando eles é só o desenho, porque um é aberto, outro é fechado, e um tem metade de lambda e outro tem metade da metade de lambda. Você concorda? Então quer dizer que esse daqui aqui ele vai diminuir, né? Ó, ele é pequeno aqui, não é? Esse aqui já é um pouquinho maior. Como ele é metade da metade do lambda, como que você faria essa diferença? Não sei se você chegou a entender o exercício, mas ó, os dois são tubos de mesmo comprimento e o F1 nesse carinha aqui, ele deu esse daqui, ó. Então o F1 ele tá ligado, vamos colocar o seguinte, ó. Não é V lambda F? Não é assim, ó, V igual a lambda F? Vamos considerar que é o seguinte, eu quero o F1 aqui. Para o F1, a velocidade deu 0,34, o lambda deu 0,34
F1. Beleza, aqui a velocidade vai ser a mesma, só está mudando o lambda mesmo. Então como que a gente vai chegar nessa daqui? É isso que eu quero saber. Para ser o mesmo L, entendeu? Você tem alguma ideia? Não. Ó, olha só, presta atenção. Eu sei que ele é metade da metade, mas olha o tamanho do... Quanto menor o... Ó, ele não diminuiu... Ó, a relação de frequência e lambda é que quando um aumenta, o outro diminui. Então vamos lá, vamos olhar pelos desenhos, ó. Esse aqui é menor, concorda? Se ele é menor, o que acontece com a frequência dele? Ele é inversamente proporcional. Aqui não diminuiu pela metade? Uau, você concorda? Se diminuiu pela metade, como que vai ser então a frequência e o lambda são inversamente proporcionais, ó. Se eu estou vendo que aqui é maior do que esse, então muda a frequência, concorda? Então se aqui é metade, ele dobra. Então o lambda dele, ó, é maior, ó. Olha o tamanho do lambda, ó. Isso aqui é metade do lambda dele. E esse aqui é 1/4 do lambda da onda. Então aqui vai para 68. Aqui você não tinha que fazer uma conta com fórmula, aqui você tinha que deduzir. Se o lambda aqui é 34, e eu estou vendo que a onda que vai dar aqui é menor do que a que vai dar aqui, você concorda? Porque ó, o quarto de lambda que tem aqui não é menor do que o quarto de lambda que tem aqui. Ó, esse quarto de lambda não é menor do que esse aqui que é maior. Então se a onda aqui, se o comprimento é menor, quer dizer que a frequência aqui ela é maior e assim por diante, você concorda? Então olha lá, vai para 68 centímetros. A onda aqui ela é o dobro da onda lá. Então esse quarto de lambda aqui, ele é o dobro desse aqui. Entendeu? É como se essa onda aqui, ó, da primeira corda fosse isso, ó. Uma onda. A outra é como se fosse assim, ó. Entendeu agora? Se você olhar pelo desenho, a primeira, isso, lógico, o desenho é você que vai fazer, né? Por isso que eu falei, se você saber desenhar e interpretar desenho aqui, você vai fazer os negócios bem mais fácil. Ó, a primeira onda aqui, ó, o quarto de onda dela, ó, ele é só isso aqui, ó, pequenininho. E a outro quarto de lambda é grande, ó. Então quer dizer que essa onda aqui é maior que essa, você concorda? Então quanto que ela é maior? O dobro. Se aqui é 34, aqui é 68. É isso. Entendeu? Se aqui é 34, aqui é o dobro que é 68. Porque ela é o dobro dessa daqui, ó. Pro mesmo comprimento, ó. Aqui cabe duas da outra. Então quer dizer que ela é maior do dobro também. Tudo bem? Vamos pro 14. Pode perguntar qualquer coisa. Um tubo metálico retilíneo aberto nas duas extremidades. Ou seja, já te falou que é um tubo aberto. E ele falou que ele tem 2 metros de comprimento. Se é um tubo... Aí ele fala, qual é a menor frequência? Rafaela, qual que é a menor frequência? Sempre vai ser o primeiro harmônico. Então, vai ser esse aqui, ó. Tudo bem? Esse é o primeiro harmônico. E aí ele já te deu uma dica importante. Ele falou que, olhando até aquele exercício que está ali do lado, ó, eu sei que tudo isso aqui vale meio lambda. Certo? Então eu sei que meio lambda vale 2 metros. Então lambda vale quanto? 4 metros. Então na hora que, como ele falou que vai 340, na hora que eu jogar aqui, ó, V igual a lambda F,
Então aqui vai ser 340 igual a 4 vezes o F. Como nós já fizemos essa conta, vai dar 85 Hz. Ok? Eles não são complicados, mas o que eu disse, vocês têm que entender de desenho. O que é um tubo aberto, o que é um fechado, o que é o harmônico. Tá bom? Nesse daqui, ó, de novo, agora é tubo fechado, porque ele falou de canal auditivo. Então o nosso ouvido, ele é um tubo fechado. Tá até aqui, ele fala, ó, ele é um tubo, ele é comparado com um tubo de órgão que tem um aberto e outro fechado. Bem, tem um aberto e um fechado, então ele é isso. Vamos colocar aqui então. E ele fala que a frequência é fundamental, ó. Ou seja, ele está te falando que ele só tem uma parte. Vamos colocar aqui o fechado. Ele tem isso aqui, Rafa, ó. Entendeu? Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar essa parte que ficou muito grande. Então esse aqui é um tubo fechado e esse aqui é o primeiro harmônico dele. E nós sabemos que esse harmônico aqui, ele tem um comprimento de onda de quanto? 1/4 de lambda. Tudo bem? Então vamos lá. Se tem 1/4 de lambda, ele pergunta o seguinte: qual é a onda estacionária, né, produzida nele? Então vamos lá. Eu sei o que eu sei dele. Ele falou assim, ó. Qual deveria ser o comprimento do canal auditivo para que a frequência fundamental de uma corda seja de, então ele está falando que o F1 tem que ser 3.400 Hz. Ele já me deu o valor do F1. Então ele quer saber qual que é o comprimento da onda. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, para saber o tamanho do canal auditivo. A gente vai fazer o caminho inverso dos exercícios anteriores. Eu vou fazer V igual a lambda F. Aí aqui eu vou colocar a velocidade, que é 340. O lambda que eu quero descobrir. E aqui é 3.400. O lambda a gente vai descobrir porque com o lambda eu acho o tamanho desse tubo aqui, que é o nosso canal do ouvido. Então tá aqui, ó. Aí a gente vai colocar 340 dividido por 3.400, tá? Não cai na besteira de colocar o maior em cima, porque não tem nada a ver. Igual a lambda. Bem, um 0 aqui com 0 aqui eu cancelo, 34 com 34 eu cancelo, então vai ficar 1/10. 1/10 é o lambda, tá? E lembra que é 1/10 o quê? Nós estamos falando de metros, tudo bem? Esse é o lambda. Só que ele diz o seguinte: eu sei que o L, o tamanho do nosso canal auditivo aqui no ouvido, ele vai ressoar, né, entrar em ressonância com 1/4 do lambda. E eu sei que o lambda vale 1/10. Então o que eu vou colocar? O L é igual a 1/10 dividido por 4. Lembra-se que isso aqui está em metros, tudo bem? Então eu vou colocar aqui, ó. Hoje todo mundo na rua decidiu vender alguma coisa. Vamos lá. Então vamos lá. Conservo a primeira fração, multiplico e inverto a segunda. Tá? 4/1 vai ficar 1/4. Então o meu L tá dando aqui 1/40. Ok? Só que a gente sabe que isso aí é 1 metro. Eu vou colocar então em centímetros daqui a pouco, ó. Então L é 1/40 metros. Aí você vai ver que não tem essa resposta, 1/40 metros. Mas e se eu transformar esse 1 em centímetros? Então vai ficar 100 dividido por 40, concorda? E agora vai ter a resposta. 0 com 0 cancela e 10 dividido por 4 vai dar 2,5 centímetros. Então esse aqui é o tamanho do nosso canal auditivo, que é a alternativa B, para a gente poder ter uma frequência de 3.400 Hz sendo emitida por ele. Entendeu todo o raciocínio do exercício?
Eu tô gravando essa aula, então vai ter um monte de barulho dos outros, porque hoje é feriado e tá todo mundo aí fazendo um monte de coisa, né? Mas eu vou deixar ela no YouTube depois para você poder ver novamente, ok? Bem, vamos pro próximo. Efeito Doppler. Esse aqui é importante para você saber a teoria, tá? Porque eu vou cobrar algumas partes teóricas na prova. Então, por exemplo, se você chegar e lembrar do efeito Doppler, o efeito Doppler é aquele lá que nós usamos o exemplo da ambulância. O que acontece no efeito Doppler? Quando a ambulância está vindo, ela está com um barulho bem maior, não é? Isso, ele está aumentando. Isso quer dizer que a frequência da fonte vai chegar até você bem maior. Ou seja, a frequência que chega no seu ouvido é maior do que a frequência da fonte, que é a sirene. Aí quando passa por você, ela vai diminuindo. Então o efeito Doppler, ele vai, e frequência, vamos lembrar assim, frequência está relacionada com o quê? Com a altura do som. Lembra que eu falei que a mulher tem a voz maior do que a do homem na questão da altura? Então, se a frequência, quando ela está vindo para a gente, vai aumentando e quando ela passa diminui, ela está mexendo com a altura do som. Então, olha só, a alternativa mais correta aqui seria a alternativa A, variação da altura do som. Não é do timbre. Timbre é quando eu escuto alguém tocar alguma coisa e eu sei qual é o aparelho, ou seja, eu sei que é um violino, eu sei que é um violão, eu sei que é qualquer coisa, não preciso ver. Eu ouvindo, eu já sei qual é o aparelho, entendeu? Intensidade do som é potência, quando eu consigo aumentar, né, o que? A amplitude, é o forte e o fraco que a gente fala do som. E a constância da altura, não, ela não fica constante na alternativa E. Por quê? Porque ela aumenta quando está vindo e diminui quando está indo. Então nós temos uma variação na altura do som. Ok? Nesse exercício aqui é mais um tubo, entendeu? E é um tubo fechado, então vamos contar os harmônicos que tem aqui. Então eu vou dividir em metades, lembra que eu te falei? Então aqui nós temos 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos e 5 quartos. Então isso aqui é o quinto harmônico, ok? Nós temos então uma frequência fundamental multiplicada por 5. Aí ele coloca, e esse aqui já está até feito, eu coloquei já até em negrito aqui com a resposta. O tubo tem 1 metro, então eu sei que aqui tem 1 metro. Beleza. Emite um som que se propaga com velocidade de 340 metros por segundo. Pode-se afirmar que o comprimento de onda e a frequência são. Então o que a gente vai fazer? 5 quartos de lambda valem 1 metro, tudo bem? Que é o tamanho do tubo. Então aí eu vou fazer o quê? 1 sobre 1 e multiplicar em cruz. 5 quartos vezes 1 é 5 quartos. E 4 vezes 1 é 4. Aí o 5 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então quer dizer que o lambda vai ser 0,8. Por quê? Porque 4 dividido por 5 é 0,8, beleza? Então já temos a primeira resposta que está aqui, ó, 0,8 metros. Para eu saber agora qual é o comprimento de onda que está sendo emitido aqui, eu vou calcular o V lambda F. Então, ó, V lambda F. Eu vou achar então que aqui é 340, que é a velocidade que ele me deu. O lambda eu sei que é 0,8. E aí eu já vou chegar na frequência que ele está me dando. Sei? Então eu vou pegar aquele 0,8 e vou fazer o quê? Vou fazer 340 dividido por 0,8. Ok? Então vamos lá. Já vou até armar a conta aqui que é para já dar o resultado. F igual. Então é 340 dividido por 0,8. Repara aqui, Rafael, que ele vai me dar direto o valor ali, ó. Tem vírgula, coloco vírgula. Tem uma casa, coloco um zero. Corta as vírgulas. Aí eu vou fazer então o quê? 34 dividido por 8. Qual chega mais perto? O 4 vezes 8, que dá 32. Sobra 2. Aí abaixo o 0. Aí eu vou colocar o quê? O 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 sobra 4. Abaixo outro 0. E aí 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. Pode ver que já deu aqui o 400
e 25 Hz. O que eu quero que você entenda é que ele já está... Quando a gente calcula o lambda do desenho, presta muita atenção que eu estou te falando agora. Ó. Quando você calcula o lambda desse desenho do jeito que ele está e joga depois nessa fórmula aqui, ó, ele vai te dar a frequência desse tubo aqui com 5 harmônicos, entendeu? Então esse daqui é o harmônico que está sendo emitido por esse tubo, ou seja, ele é o F5. Se ele te perguntasse qual que seria o F1, aí era muito simples, era só você pegar o 425 e dividir por 5, aí você ia chegar aqui a 85, que inclusive era uma das nossas respostas lá de trás, né? Então, quem eu estou achando é o F5, que é 425 Hz. Então, por esse exercício aqui, se você pegar ele e ver várias vezes, você vai entender, ó. Do jeito que eu peguei aqui o desenho, eu estou achando o lambda do tubo, o comprimento daquele tubo, com tudo isso de harmônicos, ou seja, com 5 harmônicos. Quando eu jogo ele direto na fórmula, ou seja, o primeiro passo então é o vermelho aqui, depois ele vem para cá, certo? Então o primeiro passo é fazer este cálculo. O segundo passo é fazer a frequência. Quando eu acho a frequência, é a frequência que está aqui, ou seja, de 5 harmônicos. Se ele quisesse saber o F1, era só eu fazer o quê? F5 é igual a 5 vezes o F1. E aí faria 425 dividido por 5, que daria 85. Aí se você olhar aqui atrás, eu vou até colocar, para você ver que o 85 já apareceu 2 vezes, ó. Ó, dá uma olhada, só que esse aqui é um tubo aberto, então não vale. Vamos pegar um tubo fechado. Aqui era fechado. Esse aqui também ele foi o F3, que é a frequência do terceiro harmônico. Entendeu? Mas ainda acho que foi o primeiro que a gente fez. Aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Esse primeiro, pode ver que tá 85 Hz. Ele é o contrário daquele último que eu acabei de fazer. Ele te deu o comprimento que era 5, você achou o lambda. Esse lambda é para essa quantidade de ondas aqui, ou seja, 5 harmônicos. Aí a gente fez o quê? O 340 dividido pelo 4, que já dá logo quem? 85 direto, que é a frequência que está sendo emitida ali. Beleza? Então tudo isso depende, né, do desenho. Você reparou? Ó, do desenho. Você tem que fazer esses 1, 2, 3, 4, 5 aqui quando for um tubo fechado. Ok? Neste caso aqui, ó, nessa figura aqui, o harmônico que a gente achou é o F5. Entendeu? Ele já é o F5. Se eu te pedisse quem era o primeiro harmônico, você tinha que fazer o quê? Dividir por 5. Entendeu? Esse que você achou aqui é o F5. Tudo bem? Se eu quisesse saber quem era o F1, eu tinha que fazer o quê? 85, aí é só colocar aqui nessa fórmula. Colocaria 85 aqui e dividir ele por 5, aí chegaria que aqui era 17. Tudo bem? Então, que fique bem clara essa parte. Entendeu? O que nós estamos achando é o harmônico daquela figura. Tudo bem? Então, vamos lá até o exercício novamente. Tá aqui, ó. Ok? Então, próximo. O próximo eu vou fazer os desenhos. Seria então assim, ó, corda. Vamos começar com corda, só corda. A corda sempre vai ter uma linha central. E aí, por exemplo, o primeiro harmônico na corda é isso aqui, ó. Só que isso aqui você tem que lembrar que ele vale metade de um lambda. Se eu for fazer uma outra corda, vamos fazer o segundo harmônico. Então só deixa eu ajeitar porque eu vou copiar isso aqui várias vezes. Como seria bom, né, se tivesse uma lousa digital para fazer isso aqui rápido. Então olha só.
Esse aqui é o segundo harmônico. Para saber corda, eu conto as regiões ventrais. Então, se cada um desse aqui é meio lambda, Rafaela, então quer dizer que esses dois formam um lambda inteiro. Vai sair meio bagunçadinho aqui, mas você vai entender. Esse aqui são 3 lambdas sobre 2. Então a gente coloca 3 lambdas sobre 2. E aqui a gente vai, para saber quem é o harmônico, esse aqui é o primeiro harmônico, esse aqui é o segundo harmônico, esse aqui é o terceiro harmônico. Você repara que a gente conta pelas regiões ventrais. Tem uma região, tem duas, 1, 2, 3, entendeu? Então corda sempre vai ser isso. Óbvio que se a gente tiver um quarto harmônico, vamos colocar um aqui, será algo mais ou menos assim. Esse aqui seria o quarto harmônico. E ele seria 4 lambdas sobre 2. Ou seja, no final, dividindo 4 por 2, dá 2 lambdas inteiros. Então, para você achar o comprimento de corda nesses aqui, você utiliza essas figuras, do jeito que elas estão. Tubo. Vamos fazer então agora um tubo aberto. O tubo aberto, vamos colocar só uns 3 dedos. Vou colocar aqui. O tubo aberto, ele... Nossa, eu mudei o negócio. Ele começa por ventre, certo? E termina com o ventre. E você vai contar os nós. Tudo bem? Então esse aqui seria o primeiro harmônico. Ele emite todos os harmônicos. O primeiro, o segundo, o terceiro. Entendeu? Então eu vou colocar agora assim. Esse aqui é o segundo harmônico. Ele tem 2 nós. Lembrando você que cada parte dessa daqui, ó, vale 1/4 de lambda. Então 1/4 mais 1/4 aqui vai dar meio lambda. Por quê? Porque aqui é 1/4, certo? Ó. E aqui também é 1/4. E aqui eu vou contar 1, 2, 3. Aqui tem 4/4 de lambda. Então aqui tem um lambda inteiro. Porque cada parte dessa aqui, ó, aqui é 1/4, aqui é metade, que a gente sabe lá da corda, e aqui mais 1/4. Então 1/4 mais 1/4 é metade, e metade mais metade é 1 inteiro. Então ele vai ter todos os harmônicos, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto. 1, 2, 3 harmônicos. Então esse aqui é o terceiro harmônico. Então ele vai ter, ó, 2 metades aqui no meio, vai dar um lambda inteiro, mais 1/4 dá meio. Então esse aqui vai dar 3 lambdas sobre 2. Se a gente considerar que aqui, ó, é uma metade, 2 metades, 3 metades, então é 3 sobre 2, ok? Então corda, tubo aberto, se eu souber fazer isso aqui, eu chego no lambda, aí jogo no V lambda F, acabou a brincadeira. E no tubo fechado, é aquilo que eu falei, ele só tem harmônicos ímpares. Se você lembrar disso, que ele só tem harmônicos ímpares, você vai detonar nos exercícios. Por quê? Porque muita gente esquece de estudar esses pequenos detalhes, entendeu? Vou fazer só 3 aqui. O primeiro então vai ser esse aqui, ó. Esse é o primeiro harmônico pro cara. E a gente vai contar quartos de lambda. O segundo dele vai ser assim. O segundo não, vai ser o terceiro, né? Porque ó, esse é o primeiro harmônico. Esse vai ser o terceiro harmônico. Ele só tem harmônicos ímpares, ó. E aí eu conto os quartos de lambda. Tudo bem? Tenta fazer mais um aqui.
E aqui no caso nós temos o quinto harmônico. Então se você lembrar que eles são, a gente conta pelos quartos de lambda, então aqui vai ser um quarto de lambda, certo? Aqui vai ser um quarto de lambda. Aqui, como é uma região ventral, ele conta 2 quartos de lambda. Ele é metade, mas pode colocar 2 quartos, porque aí 1 quarto mais 2 quartos dá 3, entendeu? Aqui então vai ser 2 quartos de lambda. Aqui também vai ser 2 quartos de lambda. Já tem 4 quartos, mais esse quarto de lambda vai dar 5 quartos de lambda, que é o quinto harmônico. Então, se você lembrar desses desenhos, aí fica bem mais fácil para você memorizar, entendeu? E poder chegar nas conclusões corretas aí. Vamos falar do paradoxo de Olbers. O que era o paradoxo de Olbers? Você lembra? O que essa palavra te faz lembrar? Do universo, mas que parte da aula que a gente falava do universo? Você não está lembrada, né? Lembra que eu falei que a luz das estrelas não chegava até a gente por causa disso daqui? Então, o paradoxo de Olbers fala o seguinte, que a noite ela não é clara como o dia, porque como o universo se expande, a luz dessas estrelas ainda estariam chegando até a gente. Ou seja, elas ainda não chegaram, certo? Então, isso que é o paradoxo de Olbers que você tem que... Se você dava uma lida nisso aqui. Outra coisa, temperatura do universo. A temperatura do universo hoje, você lembra quanto que ela está? (3 Kelvin). Ela é bem fria. Não pode esquecer essa parte também. E outra coisa importante, idade do universo. A idade do universo é aproximadamente quanto? 13,7 bilhões de anos. São coisas que você não pode esquecer, tudo bem? Então, paradoxo de Olbers. O Big Bang também é uma coisa que vocês têm que saber o que seria o Big Bang. Ou seja, o Big Bang é o início de tudo, quando a matéria era densa e quente, e aí houve a explosão, né? E a cada instante que foi passando do Big Bang foram se formando galáxias, planetas, a matéria, entendeu? E lembra até que o João fez uma pergunta sobre a matéria e a antimatéria. Se elas brigavam e uma aniquilava a outra, como que forma a matéria? Aí entra naquela parte lá do bóson de Higgs, ou seja, é onde na colisão da matéria com a antimatéria liberava energia, e essa energia se transformava novamente em matéria, por isso que a matéria acabou ganhando. Então são as partes do universo que a gente viu que vocês não podem deixar de dar uma olhada, uma última olhada. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, para você dar uma olhada, é na reflexão e na refração de ondas. Também foi falado isso nas aulas. Reflexão de ondas. Então vamos lá. O que é que você tem que saber da reflexão? Suponhamos que aqui é uma superfície polida. A luz, que é um dos representantes da onda eletromagnética, ela vem em linha reta, né? Só que quando ela chega aqui, essa é o raio incidente. Ela vai bater, vai ter uma normal, que seria 90 graus, ok? E ela vai refletir com o mesmo ângulo que ela chegou. O importante aqui é que você tem que lembrar que dentro da fórmula V igual a lambda F, na reflexão, então, ó, na reflexão, nada vai mudar. Ou seja, velocidade é a mesma. Comprimento de onda é o mesmo. E frequência, essa você nunca pode esquecer. Frequência nunca muda. Ok?
Então, tá aí. Isso é na reflexão de ondas. Agora vamos ver a refração de ondas. Lembrava dessa parte aí? Na refração de ondas é quando eu tenho a onda, tem aqui uma superfície de separação, pode ser ar e água. Aí vamos colocar uma onda aqui vermelha. Ela chega, mas ela vai mudar, entendeu? Vamos passar uma pontilhada aqui de outra cor. Vou colocar uma mais fina aqui, como se fosse a... Ela se aproxima da normal. Bem, vamos colocar ela como se fosse pontilhada. O que acontece aqui? Aí eu vou pegar a mesma fórmula para analisar, entendeu? V igual a lambda F. Presta bem atenção, hein? Aqui, como eu disse, frequência nunca muda. Isso aqui é importantíssimo. Se a frequência não muda, ele vai perder velocidade. Então ele vai mudar a velocidade e também mudar o comprimento de onda. Beleza? Então, na reflexão nada muda e na refração a velocidade e o comprimento de onda mudam. Tudo bem? Então é muito importante saber disso daí, porque vocês têm que começar a entender que a frequência ela não pode mudar, porque senão ela seria letal para o ser humano. Lembra que eu falei, se você estivesse numa piscina e viesse uma onda e ela mudasse, você poderia morrer, porque ela poderia se tornar uma onda de raio-x, e isso não ocorre. Outra coisa para a gente terminar aqui, a gente vai falar da ressonância. Não sei se você lembra, quando vocês viram a ponte de Tacoma, um vídeo, que é aquela ponte lá, que ficou balançando. Aquela ponte lá, ela entrou em ressonância com o vento, que estava com uma velocidade muito baixa, ou seja, de 40 km por hora. Mas o que nós podemos exemplificar aqui, além daquela ponte de ressonância? Por exemplo, rádio. Todo rádio entra em ressonância com a fonte emissora. Então, o rádio ela entra em ressonância e o seu aparelho rádio vai entrar em ressonância com a rádio que vai emitir. Por exemplo, a Transamérica está na Lapa. A frequência dela é 100,1 kHz, MHz. Aí você vai sintonizar no 100,1 MHz. Quando você sintoniza, você está entrando em ressonância com aquela fonte. Outra coisa, afinação de instrumentos de corda. Você pode afinar um violão, por exemplo, com outro violão, com o barulhinho do telefone lá, o tup, entendeu? As pessoas que sabem, elas afinam não só com diapasão, elas podem afinar então afinar com outros instrumentos de corda e com outras coisas, tudo bem? Como eu disse aí, o próprio telefone. Que mais? No caso, estruturas, só que aí é uma ressonância que vai formar uma onda estacionária destrutiva, estruturas que podem se danificar no geral. Aí eu vou colocar exemplo. Pontes, como tem o exemplo lá. Nós vamos usar copos, taças de cristais, né? Taças de cristal. Que mais? Bem rusticamente o vidro, ok? Ou seja, qualquer estrutura, né, que entrar em ressonância, inclusive o osso humano, tá? Que pode entrar em ressonância com aquela fonte. Então, aí nós temos também exames, né, médicos que podem usar essa ressonância, né, no caso a própria ressonância magnética.
ela pode ser usada para ele poder fazer um mapeamento de alguma coisa do corpo do paciente. Então a ressonância ela serve para várias coisas. Estou dando os exemplos mais palpáveis que podem ser que podem aparecer no vestibular ou em qualquer prova normal. Outra coisa, ainda de ondas, nós temos a altura do som que eu falei para vocês, que é relacionado com a frequência. Nós temos o timbre, que é quando eu consigo ouvir a mesma nota, só que de instrumentos diferentes, tudo bem? Lembra que eu falei? Eu posso pegar um piano, uma guitarra, um violoncelo, um baixo, um teclado, e se todo mundo emitir a mesma nota, eu vou saber qual é o instrumento. O nome disso daí é timbre, tudo bem? Cada instrumento vai ter a sua onda característica, mas como ela tem as ondas características, eu consigo saber qual é o instrumento que está tocando. Porque o violão só tem uma onda característica que todo mundo conhece, a guitarra também, o violino também, o teclado, o piano, qualquer coisa, entendeu? Então essa é a matéria para você estudar, então, para saber tudo de ondas estacionárias, essas partezinhas aí. Só para terminar, lembrando o que seria o som, por exemplo, a gente falou de dois fenômenos, a difração, entendeu? A difração é a característica que uma onda, e geralmente a sonora tem mais possibilidade de fazer isso, de desviar de obstáculos, tudo bem? Só que a luz também faz isso. Só que a luz já é mais complicado, porque tem a ver com o tamanho do comprimento de onda e o tamanho do obstáculo. Então é muito mais fácil o som desviar de obstáculo do que a luz, mas a luz também desvia. Se eu fosse você, dava uma olhada naquele vídeo, chama Dr. Quantum e a experiência da fenda dupla. Lembra disso? Dr. Quantum e a experiência da fenda dupla. Lá vai falar até de interferência, legal pra caramba. Que mais? Nós sabemos que a faixa que o homem ouve é de qual? Você lembra? O quanto que o homem consegue ouvir? A frequência? Menino, você tem que lembrar das coisas, hein? Esqueceu de tudo? 20 a 20 mil Hz. Beleza, Rafaela? Então tá aí. Vê se tem alguma dúvida. Aula dada. Bem, daqui acho que é 1 hora esse vídeo tá no YouTube, tá bom? Então fica com Deus aí e bons estudos aí para você poder fazer sua prova. Falou, tchau.